Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. Espero que você esteja bem aí do outro lado da telinha, do computador, do celular, do notebook, do tablet, da Smart TV, onde quer que você esteja assistindo, ok? Eu queria já, no início, já colocar aqui para vocês que esse vídeo, né, ele está sendo produzido aqui para você que é engenheiro, para você que é técnico, né? E precisa aí desenvolver um trabalho com escada dissipadora, precisa projetar, precisa dimensionar uma escada dissipadora. Ou para você que ainda não sabe muito bem para que funciona, como funciona uma escada, qual que é o motivo de se trabalhar com uma escada dissipadora, como que a gente consegue dimensionar esse dispositivo, né? Qual que é o passo a passo que a gente deve seguir, quais são os pontos de atenção específicos da escada dissipadora, né? Então, tudo isso nós vamos ver aqui nesse vídeo que nós estamos produzindo aqui para vocês, tá? Então, esse aqui vai ser o guia prático, né, para projetar escadas dissipadoras, tá? Então, desde do início, né? Então, se você não sabe nada de escada, esse vídeo é para você. Se você já teve contato com escada, já até verificou uma escada ou outra, mas sempre daquela dúvida, esse vídeo aí também é para você, ok? Antes da gente começar, queria me apresentar para vocês. Tem muitas pessoas aqui que já acompanham o meu trabalho aqui nas redes sociais, outras que não, né? Estão chegando hoje, né? Então, sejam muito bem-vindos, tá? Meu nome é José Costa, eu sou engenheiro civil, sou mestre em recursos hídricos e atuo na área já há 14 anos, nessa área de águas. E há 2 anos atrás eu comecei a compartilhar um pouco desse conhecimento aqui nas redes sociais, no YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram, Telegram e por aí vai, né? Então, peguei um pouco dessa bagagem, dessa experiência e comecei a compartilhar essas informações aqui com o pessoal que me acompanha, certo? Tudo isso, pessoal, tem um objetivo principal, né? O objetivo principal é fazer com que você domine a drenagem urbana, tá? E fature 10 mil reais nessa área. Tá? E quando a gente fala dominar a drenagem urbana, é dominar as técnicas, os métodos, as soluções, né? Hoje, por exemplo, a gente vai falar de um dispositivo, de uma solução, que é uma escada dissipadora, mas quais são os métodos, qual que é o passo a passo, então que você possa dominar, ter clareza, ter segurança de atuar nessa área, né? E atuando nessa área, desenvolvendo seus projetos, suas consultorias, obviamente você ter a sua renda digna, honesta e atuando nessa área que é muito importante para a sociedade. Haja vista aí, ano após ano, né, a problemática que nós temos de erosão, de inundação, de enchente, né? Basta chegar a época de chuva do ano, né? Aqui no Sudeste, por exemplo, agora, né, já está chovendo basicamente todo dia, né? Então começam a pipocar aí os problemas de drenagem, tá? Então essa é a nossa missão aí com vocês, ok? Pessoal, só alguns adendos aqui então. Se você atua nessa área de drenagem, ou se você deseja atuar nessa área de drenagem, deixa o seu like nesse vídeo. Eu não sei se você sabe, mas o YouTube ele enxerga o vídeo como relevante quando tem mais interação. E se ele enxergar como relevante, ele distribui mais esse vídeo, ele apresenta esse vídeo para outros profissionais. Talvez esse conteúdo está chegando para você porque outros profissionais curtiram e o YouTube falou: olha, o pessoal está curtindo esse vídeo de engenharia, deixa eu mostrar para outros perfis aqui que têm interesse nessa área, né? Então, a sua curtida ajuda bastante, né, na divulgação desse conteúdo para chegar a mais e mais pessoas e a gente ter ali um grupo de elite dentro da drenagem, tá? Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque às vezes você vê um vídeo, depois o canal some, você não acha mais, né? Então, o nosso canal aqui está crescendo, mais perto dos canais aí de milhões de inscritos, né, de entretenimento e outras áreas aí, o nosso canal ainda é um canal bebê, né? Então, assim, às vezes você assiste um vídeo e some o canal, você não encontra. Então, garanta a sua inscrição. Se você já conhece aí profissionais, você já atua na área, seja na graduação, numa pós, no mestrado, na sua empresa, no seu trabalho, e conhece, manda aí para alguns profissionais que você conhece, que têm interesse nessa área, que atuam nessa área, né? Manda aí para 3 amigos próximos aí que você sabe que vai somar aí na trajetória profissional deles também, ok? Então, pessoal, vou dividir minha tela com vocês aqui, ó. E como eu disse, né, essa linha aqui que nós seguimos de conteúdos, de vídeos, né, de apostilas, materiais, PDFs, visa esse objetivo, né, fazer com que você do outro lado domine a drenagem urbana e fature 10 mil reais nessa área. Então,
Essa aula aqui está dentro desse guarda-chuva, né? E existem outros materiais que você também pode, né, basicamente acessar até de forma gratuita, alguns, né, como esse daqui, ó, que está na tela, nosso blog, né, barra site aqui, onde nós temos diversos artigos, né, voltados aí para drenagem, e você consegue acessar esses artigos de forma gratuita, e você consegue basicamente aqui mergulhar, né, dar um mergulho um pouco mais profundo nessas áreas de drenagem, tá? Então, por exemplo, olha, temos artigos de hidrogramas, curva de permanência, tutorial de softwares, né? A regionalização de vazão, método estatístico e por aí vai. Então, são artigos completos, tá, pessoal? Bem completos aí, bem aprofundados, onde você consegue basicamente ter uma base aí de como fazer as suas verificações. Por exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos pegar aqui um artigo de dissipador de energia, tapete de enrocamento. Olha só. Quantas vezes a gente precisa dissipar a energia final numa saída de uma duela, de uma tubulação? Então, uma opção, tapete de enrocamento. Então, o que você vai aprender nesse artigo? Dado de entrada, exemplo prático, tá? Dado de vazão, diâmetro, área, por aí vai. Ó. Então, todas as equações, ábacos utilizados, ó, um passo a passo bem detalhado aqui para você basicamente dimensionar todo o seu tapete, inclusive o filtro também de base que vai estar em contato com o solo. Então, olha só como fica a solução, tem as suas limitações, né? E tem a referência bibliográfica aqui para vocês também, tá? Então, todos os artigos seguem esse modelo, né? Bem prático aqui, bem mão na massa, né? Para você aprender esse conteúdo de forma gratuita. Você pode entrar aqui, fazer o download desse material, salvar no seu computador, né? Estudar, né? De forma gratuita, ok? Ainda, pessoal, de forma gratuita, para quem quiser dar um mergulho ainda mais profundo, nós vamos fazer agora, nos dias 29 até o dia 2 de fevereiro, né, dia 29 de janeiro até o dia 2 de fevereiro, nós teremos a Semana da Drenagem Urbana. E esse aqui é um evento onde você vai dominar, então, as técnicas aplicadas aí na drenagem urbana, né, aprender o caminho para você faturar R$ 10.000 na área com projetos e consultorias, tá? Então, estamos com esse evento, faltam 25 dias aqui do dia que nós estamos fazendo essa aula, e teremos essas 3 aulas, então, sempre às 8 horas da noite, obviamente com direito aí ao seu certificado de participação, tá? Então, é um evento gratuito para você que quer se aprofundar aí, trabalhar com excelência na área de drenagem e ter a sua renda aí com os seus trabalhos de projeto ou consultoria dentro dessa área, ok? E agora, passando para um mergulho mais profundo ainda, né, entrando ali nas profundezas ali da drenagem, nós teremos também uma pós-graduação, que vai começar dia 26 de janeiro. Então, nós já temos a nossa turma, temos os professores já escalados, né? E aqui é uma pós, né, uma especialização com 360 horas. Então, aqui são 12 meses, né? Com 12 disciplinas, e aqui é um mergulho mais profundo mesmo, para você sair um especialista na área de drenagem, tá? Então, se você tiver interesse em receber mais informações sobre esse projeto aqui, que tem começo, meio e fim, né? São 12 meses, entre aqui também no link da descrição, faça o seu pré-cadastro, que aí a nossa equipe aqui vai entrar em contato com você e te passar maiores informações, tá? Então, é uma pós-graduação voltada em específico para a drenagem. Tá? Então, todas as disciplinas vão tocar no assunto drenagem, ok? Então, aqui são caminhos, aqui, como eu disse, para você dominar a drenagem, tá? Atuar no mercado, né? E construir a sua renda com projetos e consultorias. Então, todo o trabalho que nós estamos desenvolvendo, sejam esses vídeos gratuitos, seja o nosso blog com artigos gratuitos, seja o nosso evento também gratuito, seja a nossa pós-graduação, né? Que aí sim ela é paga, né? Todo esse trabalho, né, visa esse objetivo, né? Você dominar a drenagem urbana e ter uma renda aí de R$ 10.000 com projetos, com consultorias dentro dessa área, tá? Obviamente é uma renda que a gente fala inicial, né? Temos diversos alunos aí que já faturam 30, 90 mil, 150 mil, né, com projetos aí de drenagem ou consultorias, ok? Então, pessoal, vamos para o tema de hoje. Deixa eu compartilhar de novo minha tela aqui com vocês. E eu separei aqui, então, o nosso guia prático, né, em 5 passos fundamentais aqui, né, para você aprender a projetar escadas dissipadoras, para você aprender todo o caminho aí necessário
para você projetar uma escada dissipadora com segurança e com clareza, ok? Como eu disse, talvez você nem conheça a escada dissipadora, então a gente vai te apresentar em detalhes aqui o que é esse dispositivo, qual que é a sua função, onde que a gente deve utilizar, né? Ah, não, eu já sei o que é escada dissipadora, já até dimensionei algumas, avaliei, mas sempre um pouco na dúvida, não sei como que é direito, né, os detalhes. Então, para você também a gente vai mostrar esse caminho aqui, esse guia, né, para você desenvolver o projeto aí de escada dissipadora. E como eu disse, né, sempre buscando aí esse domínio da drenagem urbana, né, e faturar aí R$ 10.000 na drenagem urbana, certo? Bom, primeiro passo aqui então, pessoal, coloquei como o que é, né, a escada dissipadora, né? Então, se você não sabe o que é uma escada dissipadora, coloquei uma descrição breve aqui, tá? Essa descrição, pessoal, não peguei de um livro específico, né, de uma referência, mas foi uma descrição que eu achei justa, clara e concisa, tá? Vê se faz sentido para você. Dispositivo de drenagem urbana que conduz o escoamento de água num trecho de alta declividade. Ponto, tá? Olha, um dispositivo de drenagem urbana, porque existem diversos dispositivos, né? Então, a drenagem urbana, nós temos um guarda-chuva maior da drenagem urbana, e dentro desse guarda-chuva a gente tem rede de drenagem, PV, boca coletora, sarjeta, escada dissipadora, dissipação de energia em outros formatos, né? Com tapete de enrocamento, como eu mostrei lá no artigo, outros formatos, né? Temos a macro drenagem com canais, reservatórios. Então, são muitos dispositivos, certo? Então, a escada dissipadora é um desses dispositivos, né, que atua aí na drenagem urbana. Pode também, tá, pessoal, se trabalhar com escada dissipadora em outros tipos de drenagem, por exemplo, rodoviária, né, tem bastante escada dissipadora, drenagem de mineração, né, vertedor, né, então ela acaba fugindo só do escopo da drenagem urbana e impactando outras áreas também, ok? Bom, conduz o escoamento de água, né, ou seja, ela está conduzindo, então, uma vazão, né, está conduzindo esse escoamento de forma controlada, né, de forma a proteger o nosso leito, ok? Num trecho de alta declividade, tá? Ou seja, se eu tenho um trecho de baixa declividade e eu preciso conduzir um escoamento, bom, aí você vai conduzir com uma canalização, com uma rede de drenagem, né? Aí é algo mais simples. Se eu tenho uma declividade lá de 0,5%, 1%, você resolve ali com uma rede, resolve ali com um canal, né? Agora, tem uma declividade muito elevada, imagine se você for fazer com rede. Você vai ter que fazer 1 metrinho de rede e um PV com um tubo de queda, mais 1 metrinho de rede, então assim, fica inviável, né? Não fica seguro tecnicamente, ok? E se você também fizer uma rampa inclinada, imagine com uma declividade muito forte, a chance é que a velocidade vai ser muito elevada, a tensão de arraste vai ser muito elevada, no final do dispositivo eu vou ter muita energia, né? Então, uma das possibilidades é trabalhar com a escada dissipadora, tá? Então, olha só, tem alguns formatos aqui de escada dissipadora. Nós temos um formato aqui que é uma escada dissipadora em gabião, ok? Então, aqui nós temos uma saída de uma manilha, de uma rede de drenagem, ok? E nós temos aqui um ponto de deságue final, né? E desse ponto para cá, nós teremos aqui quase 3 metros de desnível, ok? Quase 3 metros de desnível. Então, o que essa escada está fazendo aqui, né? Ela está protegendo aqui esse trecho da saída da tubulação até aqui esse reservatório, né? De forma controlada, com esses degraus e a proteção aqui nas alas laterais, ok? Esse elemento aqui que está sendo aplicado na escada se chama gabião, para quem não conhece, é uma peça, né, uma caixa metálica preenchida com pedra rachão, ok? Então, é uma solução que pode ser aplicada para canal, proteção de margem, escada dissipadora, é uma solução flexível, tem uma rugosidade interessante, né? Então, pode ser feito aqui com esse dispositivo, né, com esse tipo de solução, revestindo aqui a nossa escada dissipadora. Existe uma limitação, pessoal, para o gabião, tá? Para a aplicação do gabião, que é justamente a velocidade admissível desse material, né, para a escada dissipadora. Então, olha só, se eu for pegar aqui essa tabela mais atualizada para gabião, eu tenho o seguinte: a espessura da peça do gabião, né, ela pode variar de 17 centímetros a 50 centímetros. Tá? Então, imagine a peça metálica, né, variando essa espessura, mais delgada ou mais espessa, ok?
O material de preenchimento, que é a pedra de mão, é o rachão, também pode variar um pouco essa faixa granulométrica, ó, de 70 a 100 milímetros até 120 a 250 milímetros para peças maiores aqui. Obviamente, o diâmetro médio, né, segue aqui a média dos valores da faixa granulométrica, então tem uma variação aqui também. E aqui nós temos duas faixas, né, de velocidade crítica e velocidade limite. Qual que é a diferença, tá? Vamos voltar aqui na imagem, ó. Velocidade crítica, imagine o seguinte: desceu aqui o escoamento, né, por essa escada, ok? Então eu tenho o escoamento acontecendo, conectando o ponto A com o ponto B. E mesmo com o escoamento acontecendo, as pedras de enchimento aqui das peças de gabião, elas estão estáticas, elas não estão sofrendo movimentações, ok? Então, se estamos nesse cenário, a velocidade do escoamento ainda não ultrapassou a velocidade crítica do material, tá? Então, velocidade crítica do material quer dizer que ele está suportando essa velocidade sem sofrer movimentações internas, né, do material de preenchimento, que no caso é a pedra rachão, tá? Dentro dessa velocidade crítica, você ainda tem uma faixa de frude a ser avaliada. Então, o frude, só recapitulando, né? Frude menor do que 1 é um escoamento subcrítico, frude igual a 1 é um escoamento crítico, frude maior do que 1 é um escoamento supercrítico, tá? Então, frude menor que 1,5 ou frude maior que 1,5 e menor que 3. Então, quanto maior o frude, mais agressivo vai ser esse escoamento. E olha só, se eu tenho um material de 17 centímetros com um tamanho de pedra de 85 milímetros, para um frude maior, eu consigo movimentar a pedra com menos velocidade, ó, 3,30 contra 3,50. Por quê? Porque o meu frude aqui ele está numa faixa superior, ok? Então, eu preciso avaliar, além da velocidade, também a faixa de frude que eu tenho no dispositivo, se eu for trabalhar com o gabião, tá? Bom, agora, se eu tenho velocidade limite aqui do lado, quer dizer, como o nome já diz, né, o limite de se trabalhar com esse material, ok? E pode-se já ocorrer movimentação interna da pedra. Então, pessoal, o que é recomendado aqui? Que você não projete a sua escada dissipadora para o seu TR de projeto, né, não de análise, mas só de projeto mesmo, dentro da faixa limite. Por quê? Porque se você projetar a sua escada dentro da faixa limite, você está assinando o termo de que, olha, a peça de preenchimento vai estar em contínuo movimento. Sempre que passar água ali, para o meu TR, vai mexer a pedra. E isso é arriscado, por quê? Porque se a pedra está movimentando, gera deformação na escada, gera vazios ali pontuais na escada, tá? Então, o que é o ideal aqui, pessoal? Que você trabalhe sempre dentro da faixa crítica, velocidade crítica. Porque aí você sabe que a sua estrutura, o seu dispositivo, está recebendo aquele escoamento e não está sofrendo deformação, não está sofrendo movimentação, ok? Ah, mas o meu TR aqui é de 25 anos, né, de projeto, está dentro da crítica. Mas eu quero avaliar para um TR de 50 anos ou 100 anos, né, dentro da limite. Aí, ok, né? No nível de análise, para um evento muito esporádico, fora ali do planejado, né, trabalhar na limite, aí pode ser viável, né? Vai ficar a critério de cada projetista, né? Mas aí se torna mais viável do que você trabalhar com o seu TR de projeto dentro da faixa limite, ok? Então, aqui são limitações do gabião para você trabalhar com escada dissipadora. Ah, professor, mas a minha velocidade é maior do que isso. Bom, então aí já não vai ser essa solução a indicada, tá? Ah, o meu frude é maior do que isso. Bom, não existem ensaios, né, de escada em gabião com frude maior do que esses, né? Então aí você vai precisar também recorrer a outras soluções. Mas dentro desses quadros, dentro desse espectro, né, o gabião acaba se tornando uma solução bastante viável, né? Obviamente, se você expõe qualquer material a um cenário que ele não suporta, não suporta, não suporta, né? Não tem como fazer mágica, né? Mas se você coloca dentro do cenário que ele está atuando tecnicamente, ok, né? Então aqui são algumas limitações do gabião. Olha, a minha velocidade ultrapassou o limite do gabião, ou o frude ultrapassou o limite do gabião. Bom, você ainda tem uma opção de trabalhar com uma escada dissipadora com um revestimento adicional em concreto.
Olha só, aqui eu tenho toda a estrutura da escada dissipadora, né? Tanto as laterais como os degraus aqui da base, o muro de testa, onde está saindo a minha tubulação. Ela está trabalhando da mesma forma, né? Conectando. Então, lembra a nossa definição, né? Vamos voltar aqui na definição. Ó. Dispositivo de drenagem urbana que conduz o escoamento de água num trecho de alta declividade. Então, o que ele está fazendo aqui? Vai estar conduzindo esse escoamento que vai sair dessa tubulação, né, escoamento de água, num trecho de alta declividade. Isso aqui é um talude. Né? Então, é isso que está acontecendo aqui. Bom, esse escoamento já passou o limite do gabião, seja por fluxo, seja por velocidade, seja por tensão de arraste. Se isso aconteceu, você tem a opção ainda de revestir a face do gabião com uma capa de concreto. Por que isso, professor? Porque a capa de concreto vai impedir com que a pedra interna se movimente e gere deformação. Se eu tenho a capa de concreto, os impactos que a água vai gerar, né, ao longo dos degraus não vão estar em contato direto com a pedra do preenchimento. Vão estar em contato com essa capa de concreto. Então, a capa de concreto é a responsável por resistir esses esforços da água, e não mais a pedra interna, que ela vai estar protegida pela capa de concreto. Ok? Então, é uma possibilidade de se trabalhar aqui com a escada de gabião quando ultrapassa o limite do próprio gabião. Aqui tem um exemplo, pessoal, deixa eu ver se consigo rodar ele aqui para vocês. Ó. Olha só, isso aqui é uma escada dissipadora, né, em gabião, porém com uma capa de concreto. Ah, ali tem até a antiga escada, né, que era trabalhada, né? Agora a nova escada em gabião com a face em concreto. Então você vê o gabião, os dentes do gabião, ao mesmo tempo que você vê ali uma capa de concreto cinza, né, justamente aonde o escoamento está passando. E perceba que aí, pessoal, é uma velocidade gigantesca. É uma escada gigantesca, tá? Então aí está sendo trabalhado com esse dispositivo de gabião caixa nas laterais e na base, né? Então o gabião preenchido com pedra rachão, costurado, amarrado, como toda a técnica mostra, né? Só que a velocidade e o fluido ultrapassou o limite desse material, né? Então o que aconteceu? Aí foi trabalhado com uma capa de concreto adicional, né? Justamente aplicada ali na face do gabião, para quê? Para que a pedra não suportasse esse impacto direto, mas sim essa capa de concreto, e não ocorresse ali a movimentação interna da pedra, ok? Então, essa aí é uma aplicação direta aí do gabião com capa de concreto para resolver esse problema de drenagem aí com essa escada, ok? Perceba que o escoamento ele é bem agressivo, né? Os saltos aqui são bem agressivos, né? Então, tanto os patamares aqui como parte da lateral foi revestida. E olha só o ressalto formado bem aqui, ó, tá? Então você tem a queda de água, né? Você tem a formação no pequeno ressalto aqui, ó, tá? Então essa aqui é uma técnica que pode ser aplicada, certo? Bom, fora isso, né, pessoal? Fora o gabião sem revestimento ou gabião revestido, você pode trabalhar também com uma escada em concreto, né? Então também é um dispositivo muito aplicado. Se você for pegar ali os manuais do DENIT, né, você vai ver modelos ali de escada dissipadora, né, em concreto, tá? Um adendo muito importante, pessoal, que a gente vai ver ainda nessa aula, é o dimensionamento da escada dissipadora, tá? A escada dissipadora, ela foi meio que pulando algumas etapas do tempo, né? Numa época, o pessoal dimensionava a escada dissipadora usando Manning, que é, assim, uma cagada, né? Desculpa a palavra, mas é uma cagada, assim, né? Utilizar Manning para escada dissipadora não confere, tá? Depois começou a até abandonar o Money e trabalhar só com o modelo padrão. Ah, não, tem esse modelo padrão, vou colocar lá. Né? E não eram verificadas aí as escadas dissipadoras. O que eu sempre oriento até para os alunos, né, é fazer a verificação hidráulica. Né? Existem métodos para isso, né? Existe recurso, existe um caminho a ser trilhado nessa área. Né? Então, assim, fazer a verificação hidráulica e dimensionar a escada. Você pode partir de um padrão, né? Mas a partir desse padrão você avaliar hidraulicamente a escada, ok? Seja ela aqui, então, em concreto, seja ela em gabião, ou seja ela em gabião com a face em concreto, o que quer que seja, né? Mas
avaliar hidraulicamente, ok? Então, pessoal, vamos passar para a segunda etapa aqui, que acho que já ficou até um pouco mais claro também, que é a função da escada dissipadora. Então, conduzir o escoamento em trechos de alta declividade, né? Aí eu coloquei um ponto adicional, né, gerando dissipação de energia parcial, ok? Então, assim, olha, conduzir o escoamento em alta declividade, você pode conduzir de várias formas, né? Você pode ter o seu talude natural, a água vai ser conduzida pelo talude, né? Só que vai gerar uma baita numerosão, né? Você pode fazer uma rampa inclinada, também vai ser conduzido pela rampa, né? Só que vai gerar uma baita velocidade. Ou você pode trabalhar com dispositivos como a escada dissipadora, que vai gerar uma dissipação parcial da energia, ok? Assim como também alguns outros dispositivos, né? Como a rampa dentada, né? Que a gente tem aula também no canal de como dimensionar, né? Também são outros dispositivos que vão gerar essa dissipação parcial. E a escada dissipadora é um deles, né? Então, olha só, como que é gerado essa dissipação parcial, né, que dá aí um caráter especial para a escada dissipadora? Existem duas formas, tá, de gerar essa dissipação. A primeira forma é através do escoamento Nipple Flow. O que é o escoamento Nipple Flow? Olha só, tem uma imagem de uma escada em laboratório, de um ensaio, né, onde você consegue ver o seguinte: aqui eu tenho um patamar, tenho o espelho da escada e tenho outro patamar, ok? Aqui eu tenho o escoamento da escada acontecendo. E olha só, esse jato de água que é formado, ele cai, né, ele impacta o patamar de jusante. Tá vendo? Ele está caindo aqui, ó, impactando aqui o patamar de jusante. Essa é uma característica do Nipple Flow. No espelho aqui do degrau, fica um triângulo vazio aqui, ó, com ar. Tá vendo que o meu nível d'água aqui no patamar está aqui, né? E aqui eu tenho um espaço aqui com ar, né? Então, o que está acontecendo nesse escoamento? Esse escoamento é o seguinte: a água ela vai impactando degrau por degrau. E esse impactando, né, entre aspas aí, é justamente aonde é gerado essa dissipação parcial da energia do escoamento, ok? Então, imagine como se fosse uma bola descendo uma. Imagine que você está em cima de uma escada, né? Lá no topo da escada, você lança uma bola, né, de basquete. Você vê que ela vai quicando degrau por degrau. É similar ao que acontece no escoamento Nipple Flow. A água ela vai impactando degrau por degrau. E se gera esse impacto, gera uma dissipação parcial da energia. Ok? Então, esse é um tipo de escoamento. Normalmente, esse escoamento acontece quando você tem uma relação de patamar-espelho é maior, né? Ou seja, tem uma escada 4:1, você anda 4 metros para descer 1 metro, né? Muito provavelmente, se a vazão não for muito alta, vai ser nipple flow, né? Se eu tiver ali 3:1, 3 na horizontal, 1 na vertical, né? Também provavelmente vai ser nipple flow. Tudo vai depender da vazão, né? Mas se encaixaria muito mais no nipple flow, provavelmente, tá? Então, esse aqui é um tipo de regime que acontece nas escadas dissipadoras que gera essa dissipação parcial. Ok? Bom, fora isso, pessoal, nós temos aqui um outro tipo de regime também, que é o regime skimming flow. O que é esse regime skimming flow? Olha só, nós temos aqui ainda a escada de laboratório, né, que foi construída com uma face aqui em vidro, né, para a gente ver o que está acontecendo com o escoamento. E nesse cenário aqui, pessoal, o escoamento ele não está quicando, não está impactando degrau por degrau. O que ele está fazendo? Ele está descendo quase que na diagonal. Mas como assim na diagonal? Exatamente, é como se o escoamento enxergasse um pseudo fundo aqui, ó, dessa quina para essa quina, como se tivesse uma rampa mesmo aqui, e ele descesse na diagonal. Não está nem sentindo muito degrau. Mas isso pode acontecer? Sim, pode acontecer. E aí, o que acontece então no degrau? No degrau, perceba que a gente não tem mais aquele triângulo de ar, ó. Tá vendo? Se a gente for olhar aqui o nipple flow, ó, tem um triângulo com ar. No skimming flow, não tem mais esse triângulo com ar. Então, o que está acontecendo no triângulo, então? Está acontecendo um vórtice. Tá? Ou seja, aqui nós temos um escoamento
acontecendo aqui num sentido circular aqui, ó, tá? E esse vórtice que é gerado aqui no degrau, ele ajuda na dissipação da energia desse escoamento principal aqui, ó. Então ocorre também uma dissipação parcial através desses vórtices. Não tenho mais o impacto, né? Mas eu tenho esses vórtices aqui agora. Esse tipo de escoamento acontece para escadas com uma relação de patamar espelho menor. Por exemplo, escada de 1 para 1, né, meio para meio. Escadas mais inclinadas, né? Obviamente depende da vazão também, tá, pessoal? Se uma vazão para uma escada de 1 para 1, mas uma vazão muito, muito pequenininha, imagine, ela vai cair de um patamar para o outro e vai ter um escoamento no flow, né? Agora, se for uma vazão condizente com o tamanho da escada, aí provavelmente quanto mais inclinado, maior é a chance de se tornar um escoamento skimming flow. Certo? Então são esses dois tipos de escoamento que podem acontecer na escada dissipadora. Ambos vão gerar o quê? Dissipação parcial da energia. Dissipação parcial da energia. Ok? Bom, então a função da escada é justamente essa. Além de conduzir o escoamento num trecho de alta declividade e gerar essa dissipação parcial de energia. Ok? Por que gerar essa dissipação parcial de energia? Porque a gente quer que na base da escada a gente não tenha um escoamento muito agressivo, né, a ponto de gerar uma erosão lá embaixo. Porque você tem um desnível a ser vencido. Né? Então, se coloca uma rampa inclinada, lá embaixo vai chegar um escoamento muito potente. Né? Então, quanto mais a gente conseguir dissipar energia ao longo desse trecho de alta declividade, melhor, né? Obviamente. Ok? Aqui já fica um adendo, né, que a escada dissipadora, tem o nome dissipadora, mas ela, assim, 90% das vezes vai carecer de um elemento complementar lá na base, tá? A gente vai ver um pouco mais para frente aí essa consideração também, tá? Bom, então beleza. A função da escada dissipadora já está vista aqui também. Onde que a gente deve utilizar a escada dissipadora? Ah, posso utilizar onde? Onde eu devo utilizar? Onde que ela vai ser bem-vinda, né? Vamos colocar assim. Bom, tem um fluxograma aqui no trabalho da Tânia Margarida, né, uma portuguesa que publicou, acho que é dissertação ou é tese de doutorado, eu não lembro agora, em 2014. Voltado só para dissipadores de energia. E ela montou alguns fluxogramas interessantes. Tem até alguns outros mais interessantes no trabalho, né? Mas trazendo aqui para a escada, nós temos aqui, ó, localização do dissipador, jusante de canal de drenagem, né? Saída de passagem hidráulica, tem alguns tipos de dissipadores, tapete, proteção em gabião e vários tipos de bacias. Saída de canal, também tem outros tipos de dissipadores aqui, tá? Agora, se eu tenho desnível a ser vencido, aí sim eu posso trabalhar com a estrutura integral, tá? Isso daqui é meio óbvio, né, pessoal? Imagine assim, você tem uma tubulação saindo numa cota, ok? Só que o perfil, o leito está na mesma cota, né? Ou está um desnível muito pequenininho aqui, né? Bom, se eu tenho essa condição, aonde que você vai colocar a escada dissipadora aqui? Não faz sentido, né? Você vai escavar o leito? Não, faz sentido. Você vai colocar uma baciazinha, tapete de enrocamento, né? E N outros dispositivos aí possíveis, ok? Agora, se eu tenho a minha tubulação saindo no meio de um talude aqui, ó, tá? Imagina que minha mão é o talude aqui, ó, tá? Fazer assim, ó, que é o talude e o leito tá aqui embaixo, ó. Tá saindo aqui a tubulação no meio do talude. O que vai acontecer com essa parte do talude aqui, ó, se eu lançar água aqui direto? Provavelmente vai criar uma baita numerosão aqui, ó, tá? Vai criar uma baita numerosão aqui, ó, ok? Então, o que a gente pode fazer? Degraus de dissipação, até chegar nessa cota do meu antebraço aqui, ó. Tá? Exemplo meio estranho, mas acho que vocês estão entendendo, né? Talude é minha mão, o leito final é meu antebraço. E aqui a tubulação de drenagem saindo água, tá? Se eu lançar aqui direto, cria uma erosão. Se eu colocar degraus, eu vou controlar esse escoamento, conduzir de forma controlada o escoamento, dissipando parcialmente a energia da água, até chegar no meu leito aqui. Ok?
Então, quando a gente precisa conduzir o escoamento, quando a gente precisa, vamos colocar assim, não que a gente precise, né, mas seria muito bom, né, seria excelente, né, se a gente conseguisse dissipar o máximo de energia ao longo desse trecho inclinado, né, aí você tem uma situação clara de trabalhar com a escada dissipadora. Saiu no mesmo nível? Esquece, né? Não tem escada. É bacia, é tapete, são outros dispositivos. Ok? Então, quem quiser depois dar uma olhada nesse trabalho, né, é bem interessante aí também, tem outras informações bem relevantes. Ok? Bom, beleza. Agora vamos aqui para a etapa de como dimensionar uma escada dissipadora. Antes de tudo, pessoal, como eu comentei com vocês, tá? Tem dois tipos de regime. Na verdade, são três tipos de regime para a escada dissipadora. O primeiro tipo é nipple flow. Lembra que a água vai impactando degrau por degrau. Show? Segundo tipo, skimming flow, que a água desce na diagonal, como se existisse um pseudo fundo, né? E nos degraus é gerado vórtice, né? Que ajuda na dissipação, beleza? E tem um terceiro regime que eu nem coloquei aqui, que se chama regime de transição. Por que eu não coloquei aqui? Porque o regime de transição ele é instável hidraulicamente. Então, a gente não consegue dimensionar uma escada quando ela está no regime de transição. Ok? Então, o que acontece na prática? O regime de transição não tem estabilidade hidráulica. Então, hora ele está impactando o patamar, hora ele está gerando vórtice, ele não tem essa estabilidade que é enxergada no regime Naple ou skimming. Quando nós temos, então, um regime de transição, aí não é possível dimensionar. Então, cabe ao projetista revisar as dimensões da escada, relação de patamar, né? Para a gente tentar encaixar essa escada em um dos dois tipos de regime que existe método para cálculo. Ok? Ah, por exemplo, coloquei minha escada com 1 metro, caiu no regime de transição. Se eu colocar com 1,5 m, será que já não vai para o regime Nipple Flow? Se eu colocar com 0,5 m, será que não vai para o skimming flow? Né? E a partir daí avaliar, né, a velocidade e tudo mais, ver o que é mais vantajoso. Né? Então, driblar o regime de transição. Isso é o que eu oriento também para os alunos. Mas existe sim esse terceiro regime, tá? Que a gente tem que fugir dele, né? Pelo menos até agora, né? Vai que alguém aí desenvolve um método para calcular a escada em regime de transição, né? É validado, testado, né? Existe esse caminho, pode existir um caminho no futuro nessa linha. Até hoje não, ok? Então, pessoal, o primeiro passo, assim, muito importante no dimensionamento é classificação de regime de escada. Não tem como eu pegar e falar, eu vou avaliar essa escada hidraulicamente. Então, eu vou pegar aqui um método e vou aplicar e papapá, papapá. Não é assim, tá? Antes de aplicar um método, você precisa saber qual regime hidráulico vai acontecer nessa escada. É um regime nipple flow ou skimming flow? Né? Então, eu preciso fazer essa classificação inicial, logo de cara. Ok? Depois que eu faço essa classificação inicial, se é Naple, se é Skimming Flow, aí sim eu vou aplicar o método. Por que isso, pessoal? Porque o método do Naple Flow e do Skimming Flow, até uma certa etapa, né, eles são até assim similares, né? Parece que é a mesma coisa e tal. Mas a partir do momento eles vão para caminhos totalmente diferentes, né? Skimming Flow você vai ver a aeração, lâmina aerada, Naple Flow não. Tá? Então assim, até um certo nível, eles são bastante similares, os dois métodos, né? Mas a partir do momento, eles divergem bastante a sequência de cálculo. Então, não dá para você pegar um método só e aplicar na escada, porque são métodos diferentes, ok? Então, você tem que saber primeiro qual que é o regime da escada, se é Nipple Flow, aplicar o método Nipple Flow, se é Skimming Flow, aplicar o método Skimming Flow, ponto, tá? E para isso, pessoal, nós temos aqui alguns recursos. Por exemplo, ó, vou abrir aqui para vocês. Nós temos aqui, ó, eu montei, tá, 80 planilhas de cálculo, né, ao longo desses últimos meses e tal. É um pacote de uma porrada de planilha, né? E dentro desse pacote de planilhas, nós temos planilhas para cálculo de escada dissipadora, ok? Então, olha só, aqui eu tenho a faixa, né, de classificação do regime da escada.
Então, olhando assim, sem entrar muito em detalhes aqui com vocês, mas olhando de forma mais grosseira inicialmente, ó, eu tenho uma curva laranja, eu tenho uma curva verde, ok? No eixo horizontal, eu tenho aqui a inclinação da escada em graus. No eixo vertical, eu tenho a relação aqui do meu espelho, né, pela minha lâmina crítica, ok? Então, olha só, se eu pegar aqui essa relação, né, que é calculada, e a lâmina crítica, que uma seção retangular já é essa daqui, né? É vazão unitária ao quadrado dividido pela gravidade elevado a 1/3, chego na lâmina crítica, vou dividir aqui o S por ela, cheguei num valor aqui, ó, que é 1,69, né? Mais ou menos aqui nessa linha vermelhinha aqui, ó, tá? E a inclinação da escada aqui, por exemplo, se for algo em torno de uns 12 graus, ó, vai estar aqui na vertical, então tem essa bolinha vermelha. Então, esse tipo de regime é um regime Nipple Flow. Por que Nipple Flow? Porque esse meu ponto aqui de intersecção, ele está aparecendo acima da linha laranja. E a linha laranja é justamente aqui, ó, limite Nipple Flow, de Assuda 2001. Então, todos os pontos de intersecções que aparecerem acima da linha laranja, quer dizer que o seu regime é Nipple Flow. Se aparecer abaixo dessa linha verde aqui, ó, tá, contínua, vai ser um regime Skimming Flow como Otto 2004, ó, tá? Então, Nipple Flow, impacto patamar por patamar, Skimming Flow, né, descida quase que na diagonal e vórtice nos patamares. E se cair entre a linha laranja e a verde, aí sim é um regime de transição. Lembra que não tem estabilidade hidráulica. Ok? Obviamente, aqui, ó, dentro do Nipple Flow, ainda tem Nipple Flow com ressalto parcialmente desenvolvido, completamente desenvolvido, né? Então, existem algumas variáveis a mais aqui, tá? Mas, de forma, assim, mais resumida, né? Nós temos essas duas curvas aqui delimitando o tipo de regime, tá? Essas planilhas aqui, pessoal, hoje elas estão dentro da nossa plataforma, né, de capacitação, se chama Sobre as Águas. Então, entrando aqui na plataforma, por exemplo, a gente tem os treinamentos aqui de forma geral, né, de drenagem urbana, modelagem, hidrologia, macrodrenagem, REC-HMS, ArcGIS, QGIS, REC-RAS, Civil 3D, Python, né? E aqui embaixo tem uma aula de planilhas. Aqui nós temos todas essas planilhas, as 80 planilhas aqui, ó, tá, catalogadas. E aqui nós temos a planilha de escada dissipadora Nipple Flow e escada dissipadora Skimming Flow, tá? Então elas estão aqui dentro, né, que é um caminho aí para você dimensionar essas escadas, tá? Nós temos aí o link também na descrição desse material aí das planilhas, tá? Esse pacote aqui, pessoal, junto com um mini curso, né, de drenagem urbana, né? O link está na descrição também, quem tiver interesse, ok? Bom, essa aqui é uma forma, né, de calcular, então, que eu montei justamente porque eu gosto de ter clareza do que eu estou fazendo, tá? Eu gosto de utilizar software? Sim, eu utilizo software diariamente, né? Mas antes de entrar no software, eu quero saber o que está acontecendo ali, qual que é o passo a passo, quais são as equações, quero testar, mudar a geometria, né? Então, por isso que eu montei no Excel, porque aí eu tive clareza, assim, muito detalhada, né, de todo o passo a passo, né, que está lá com as equações e tal, fica muito mais fácil a gente entender por ali. Depois que eu entendi, aí beleza, né? Aí eu posso usar a planilha ou software, né? Tanto faz, né? Mas para entendimento é muito bom, tá? Beleza, falando em software, existe esse software que se chama Cisco, né? Que muitos já conhecem, outros não. Que é um software gratuito desenvolvido pela Faculdade Federal de Minas Gerais. Também tem um módulo onde você consegue calcular a escada dissipadora. Então você entra com os dados da escada, largura, relação de patamar, vazão. Ele faz inicialmente a classificação para você, né? Utilizando aqui esse ábaco, né? Depois que é feita a classificação, aí ele te mostra o caminho para você avaliar hidraulicamente a escada, seja skimming flow ou seja nível flow. Tá? Se você entrar no site da Pimenta de Ávila Engenharia, você consegue fazer o download desse software e instalar na sua máquina. Tá? Ele é gratuito. Beleza? Maravilha. Agora, pessoal, tanto a planilha como o software, eles resolvem problemas de escadas
mais simplificadas. Como assim mais simplificadas? Bom, tanto a planilha como o software foram estruturados em cima de métodos pré-existentes, ok? Então, olha só como que é a linha histórica da coisa. Tem lá um pesquisador, né, norte-americano, que montou em laboratório um monte de escada dissipadora, né, mudando ali algumas relações, geometrias, e estudou assim, de forma aprofundada o que está acontecendo com a escada. E nesses estudos se desenvolveu um método, né? Se identificou alguns padrões e se desenvolveu um método. Chanson, Otto e Yasuda, né, são os papas aí nessa área de escada dissipadora. Beleza, então tem esse método formado, ok? Que foi formado dessa forma. Montou a escada em laboratório, né, se estudou, se avaliou o padrão e tal, montou um método, ok? Então temos aqui o método, tá? Onde que entra a planilha e o software? Bom, o software é uma forma de pegar esse método, colocar numa ferramenta para você obter o resultado. Então, nada mais é do que a aplicação do método pré-existente, seja na planilha, que a gente vai construir no passo a passo, ou no software que já está construído. Só entrar com o dado de entrada e sair com o dado de saída, né? E, obviamente, avaliar e saber o que está acontecendo. Então, pessoal, o método em si, ele foi montado em cima de geometrias mais simplificadas. Então, imagine você montar a escada dissipadora em laboratório, né? Modelo físico reduzido. Imagine o trabalho que dá, né? Então, foi feita a escada lá, assim, só retangular, né? Os patamares até em acrílico, né? Que não é usado na prática escada de acrílico, usa em gabião, concreto, como a gente viu, né? Então, escada em acrílico, escada reta, né? Sem curvas, né? Porque se tem uma escada em curva, não é diferente? É diferente. Então, imagina só, o modelo físico reduzido ele ficou mais engessado pelas limitações mesmo do modelo. Né? Você fazer um modelo físico reduzido já é um trabalho lascado, mas a gente fica variando um monte de coisa, né? Então, dentro desse aspecto, o método foi montado em cima desses modelos mais, entre aspas, engessados. E o software e a planilha aplicam esse método, né, na prática, né, mas a gente sabe que o método foi montado em cima de modelos mais engessados. Ponto. Ok? Beleza. Agora vamos sair dessa área mais pesquisa e vamos para o nosso dia a dia de projeto de consultoria. Pô, mas aqui eu tenho uma escada que vai ter que fazer uma certa inflexão. Eu tenho uma escada que vai ter que fazer um raio de curvatura para chegar lá no ponto lá. Aqui eu tenho uma escada que desce a escada, depois tem um patamar e depois desce a escada de novo. Bom, aqui eu tenho uma escada seção trapezoidal. Putz, aí o que acontece? Na prática, a gente pode fugir muitas vezes da faixa de validação do método, ao qual o método foi estruturado, com as escadas lá quadradinhas, retinhas, bonitinhas. Na prática, pode ser que a gente precise apresentar soluções ali diferentes, né, desse aspecto. Entende? Então, a planilha e o software Cisco, até esse ponto, atendem assim de forma excelente. Tá? Escada retinha, quadradinha, seção retangular, papapá, porque está seguindo exatamente o método. Tá? Agora, se eu tenho essas variáveis já aí, que eu comentei, curva, inflexão, seção trapezoidal, escada, berma, escada, aí já começa a complicar, concorda? Se começa a complicar, eu vou precisar utilizar outros recursos para resolver essa complicação. E quais recursos são esses? Né? Aí eu vou mostrar aqui para vocês agora. Esse daqui é um dos recursos. Daqui coloquei o nome de OpenFOAM, mas pode se resumir como CFD, técnica CFD, Computational Fluid Dynamics. Fluidodinâmica computacional, né, no português. Então, o que acontece? Aqui nós trabalhamos com um método, né, que aplica as equações de Navier-Stokes nas três direções, x, y, z. Então, dentro aqui desses quadros, a gente vai pegar o nosso problema, que seja a escada com berma, escada em curva, trapezoidal, o que é que seja. A gente vai fatiar esse problema em pequenas células, volumes de controle, e a gente vai aplicar a equação de Navier-Stokes, que resolve aqui as equações nas três direções, célula por célula. Então, imagine só o nível de resolução. Você ter toda a sua escada fatiada em pequenos quadradinhos, pequenos cubinhos, né? Onde a água entrou num cubinho, o que vai acontecer quando ela sair com o cubinho vizinho?
né? Sai com a célula vizinha, né? Então, essa avaliação minuciosa, célula por célula, em todo o escopo do nosso projeto. Isso que é o nosso CFD. E por que o OpenFOAM? Porque o OpenFOAM é uma das ferramentas que trabalham com a metodologia CFD. Existem outras, tá? O OpenFOAM, o grande benefício dele é que ele é gratuito, você não paga nada. O grande malefício dele é que ele é meio chatinho de trabalhar, tá? Você tem que trabalhar com uma linguagem ali de programação, né? Ele é um pouquinho mais enroscado. Até por isso, pessoal, até dentro da nossa plataforma também, a gente produziu uma extensão universitária só de OpenFOAM, tá? Só de OpenFOAM. Então, aqui dentro, por exemplo, você tem uma porrada de aulas aqui, né, para você construir aí o seu modelo, né, desenvolver aí o seu modelo. E aí, por exemplo, escada dissipadora que a gente está vendo hoje, mas também outros tipos de modelo, ó. Como nós temos aqui, deixa eu ver se eu pego o vídeo aqui, ó. Estou construindo um modelo, né, de drenagem, de microdrenagem, né? Então, deixa eu ver se aparece o resultado já por aqui, ó. Ó, a malha computacional da microdrenagem, tá vendo? Acho que aqui aparece um pouco no final. Acho que não estou achando muito bem aqui. Bom, mas de qualquer forma, aqui no, deixa eu ver se está no começo aqui. Aqui, ó, está mostrando aqui, ó. Então, olha só, aqui eu tenho 3 PVs, né? E a rede de drenagem acontecendo entre os PVs. Olha só a resolução, ó. Nível d'água passando aqui, o escoamento acontecendo, ó, tá vendo os níveis de água no PV, né? Então, aqui é basicamente isso, né? Uma modelagem em 3D, utilizando aí a metodologia CFD. É um pouquinho mais complicadinho o OpenFOAM? Por isso que a gente produziu até uma extensão universitária do OpenFOAM, né? Mas a grande vantagem dele, pessoal, é que ele é gratuito, né? Então, outras ferramentas têm o custo e tal, né? Então, cabe você avaliar se vale a pena aí ou não para cada, né, escopo, cada escritório e tudo mais. Então, aqui, pessoal, a escada dissipadora, ela pode ser avaliada dessa forma também, ó. Então, olhando aqui esse modelo de uma escada, olha só, os degraus da escada, uma lâmina ali numa baciazinha, né? E aqui, todo esse momento inicial é dispensado, né? Aí, quando forma, então, o nosso ressalto na bacia, aí sim começa a ser avaliado. Então, você vê aqui a descida da lâmina d'água e a formação do ressalto aqui na bacia. Então, aí você consegue avaliar esse tipo de dispositivo com uma resolução, né? Uma acurácia aqui um pouco melhor, tá? Principalmente quando você tem essas mudanças aí de geometrias um pouco mais complexas, ok? Bom, então aqui dentro, né, como dimensionar, são 3 caminhos bem claros aqui, tá, pessoal? Ou as planilhas, ou o software Cisco, que é gratuito, ou modelagens um pouco mais avançadas aqui, certo? Agora, para a gente finalizar, porém não menos importante, na verdade aqui são pontos bem relevantes, né? Se a gente não se atentar aqui, pode falhar, né, a nossa escada, pode ir tudo por água abaixo, né? Coloquei até uma exclamação aqui, né? É o seguinte, ó, vamos lá. Deixa eu começar pelo começo aqui, ó. Tá? A primeira coisa, a escada, ela precisa seguir a inclinação do nosso terreno, no seguinte sentido, tá? Não quer dizer que o meu terreno, por exemplo, ele é 3:1, eu vou fazer uma rampa 3:1. Não, a escada é degrau, certo? Mas eu preciso seguir essa declividade com a relação de degrau. Por quê? Se a escada é 3:1 e eu faço uma relação de degrau 2:1, o que vai acontecer? Ela vai terminar no meio do caminho e vai gerar uma baita de uma escavação, né? Um baita de um corte. Ela vai terminar enterrada. Ah, não, vou trabalhar com escala, então, o perfil é 3:1, vou trabalhar com escala 4:1. O que vai acontecer? Ela vai sair voando aqui, ó. Então vai gerar muito aterro. E aterro para obra hidráulica, pessoal, fujam, tá? Fujam. Tá? O pessoal para controlar aterro em obra hidráulica é uma maravilha, né? Imagine, passando água lá e tudo mais, né? Então, assim, fujam de aterro para obra hidráulica, né? Então, se começa a voar e vai ter aterro, meu, já não é um bom sinal, né? Então você precisa seguir aqui o perfil. Obviamente, o perfil do terreno, se não for um talude projetado, vai ter uma variação e tal, né? Então, a hora vai ter um pouquinho de aterro, um pouquinho de corte, isso aí é natural, né? Mas você vai ter uma declividade média também, do ponto A até o ponto B, é a declividade média. Então, eu preciso respeitar essa declividade média. Se eu viajo na maionese, a escada ou vai sair voando ou vai ficar enterrando aqui a escada. Tá? Então, isso aqui é uma visão mais de projeto, tá? Outro ponto importante, pessoal.
E escada dissipadora leva o nome de dissipadora, mas não vai dissipar 100% da energia da água. Não vai fazer com que a água lá no ponto de jusante chegue calminha, tranquilinha, né? Água de lago, né? Não, tá? No pé da escada, tá? Desculpa às vezes rasgar aí a sua ideia, mas no pé da escada a velocidade ainda vai ser alta, tá? Ah, mas então para que vai usar a escada se a velocidade no pé ainda é alta? Ué, se você colocar uma rampa, a velocidade vai ser mais alta ainda, né? Então a escada tem o benefício de ter a dissipação ainda parcial. Agora, se não tem, meu amigo, aí vai ser mais alto ainda. Mas o que a gente não pode fechar os olhos é que há o desnível a ser vencido. Escada ou sem escada, a água sai do ponto A lá em cima e chega no ponto B lá embaixo. É um desnível. E a lei da hidráulica é essa, né? Então, assim, a velocidade ainda vai ser alta, ok? Então, 90% das vezes vai carecer de um elemento de dissipação complementar. Por exemplo, aqui tem duas aduelas lá, montante, né, que vai jogar uma baita de uma tromba d'água aqui na escada de gabião, patamar revestido com concreto, como a gente já viu. E no pé da escada foi feita uma bacia de dissipação complementar. Gabião também, base em gabião, gabião concretado, ó, com bloco alternado, para forçar o ressalto dentro dessa bacia aqui, ó. Depois da bacia, entregar o escoamento para o leito natural. Se eu entrego, né, o escoamento com uma alta velocidade, né, um trecho de jusante, muitas vezes que tem até uma sequência de uma declividade, né, para um terreno natural frágil, a chance é que vai abrir um buracão lá embaixo, né? Um buracão lá embaixo. Então, avaliar também essa necessidade, que quase sempre é necessário trabalhar com a dissipação complementar. Olha, não existe método para a escada dissipadora trapezoidal. Tá? Então, como eu disse, pesquisa, laboratório, método. Escada é retangular, né? Então, às vezes é extrapolado, né, para utilizar na trapezoidal. Às vezes é feita uma modelagem em 3D, né? Aí cada caso é um caso, tá? Mas estejam cientes disso daí, né? Então, ou há uma certa extrapolação, né? Ou há uma modelagem que dê aqui um subsídio, né? Mas os métodos são voltados para a escada retangular. Evitar curva nas escadas. Tudo que a gente puder evitar para não partir para a modelagem mais complexa, é óbvio que a gente vai evitar, né? Então, inflexões, curvas, esquece, né? Se der para evitar, esquece. Se não der, paciência, né? Aí tem que buscar recursos para dar subsídio para sustentar esse projeto, mas se der para evitar, esquece, né? Por que curva, evitar curva? Né? Porque o que acontece? Sabe aquelas pistas de Fórmula Indy, né, que o carro fica correndo em 8 ou 0 lá e tal? As curvas da Fórmula Indy, elas ficam inclinadas. Né? Se você for ver vídeo assim, o carro ele vai na curva inclinada, assim, né? E a água, o escoamento, quando chega num trecho em curva, também pode, né, a lâmina d'água sofrer uma certa inclinação, né? Não fica na horizontal certinho. Se tratando de escada dissipadora, que a velocidade é mais alta que um canal, por exemplo, né, pode gerar um impacto maior na margem externa, né? Pode ter uma sobreelevação, um nível d'água maior na margem externa e às vezes seu freeboard não dá conta disso. Tá? Esse é um dos fatores. Outro fator, pessoal, é que gera mais esforço mesmo de tensão de arraste na margem externa. Isso aí é comprovado, tem ensaio para isso. Né? Então, assim, se a água vai direto na curva, a água não vai fazer na curva virando volante bonitinho, né? Não, ela vai e bate direto na margem externa. Isso gera uma tensão de arraste adicional. Tensão de arraste, para quem não sabe, é o esforço que a água gera, né, para tirar aquela partícula dali e levá-la para jusante, né? Seja solo, seja pedra do gabião. Então, evitar, né? Sempre que possível, evitar. Ok? Outro detalhe importante, pessoal, a maior parte dos métodos aqui para a escada dissipadora, eles foram baseados em ensaio de laboratório com essa configuração aí, ó. Tá? Que configuração? Aqui nós temos como se fosse um barramento aqui, né? E a água ela vai subindo, subindo, subindo e começa a verter sobre a nossa escada. Então, o fluido inicial ele acaba sendo zero. Zero. Acaba sendo subcrítico, né? Ou seja, a água ela vem como se fosse num reservatório, vertendo para a escada dissipadora. Ela já não vem com uma energia de um canal e tal.
Nos ensaios, a maior parte deles foram feitos assim. Então, se você tem uma escada que a montante já é super crítico, né? Já fugiu um pouquinho ali da faixa de validação, né? E se puder transformar esse escoamento subcrítico antes de entrar na escada, melhor. Antes de descer a rampa toda lá, é melhor, porque você vai estar aderido aí com os métodos que foram estruturados. Ok? Então, aqui, pessoal, são alguns adendos importantes que a gente tem que se atentar também quando for projetar as escadas dissipadoras. Tá? Então, resumindo aqui, né? O que é escada dissipadora? Né? Dispositivo de drenagem urbana, né? Aqui eu talvez só revisaria o urbano, né? Porque pode ser aplicado em outros mercados, mas beleza. Que conduz o escoamento de água num trecho em alta declividade. Tá? Qual que é a função? Conduzir esse escoamento em alta declividade, gerando dissipação parcial de energia. Beleza? Onde que a gente deve utilizar? Quando a gente tem aqui que dissipar energia de água em desníveis. Tá? Como dimensionar? 3 caminhos. Planilhas sobre as águas, software Cisco ou OpenFOAM, CFD. Ponto de atenção, seguir a inclinação do talude, espação adicional no pé da escada, né? Trabalhar com seções retangulares sempre que possível, evitar curva e trabalhar com um fluido menor que 1 sempre que possível também no início da escada, tá? Então aqui a gente fecha esse guia prático aqui para projetar escadas dissipadoras, tá? Galera, eu queria saber de vocês agora, tô com umas tosses aqui, queria saber de vocês agora o seguinte: vocês já projetaram escadas dissipadoras ou não? Tá? Deixem aí nos comentários. Assim, olha, já projetei escada dissipadora. Deixa a sua experiência, né? Já projetei, já tinha clareza de tudo isso, né? Não, já projetei, mas tinha dúvida nesse ponto, naquele. Nunca projetei. Deixa aí nos comentários para eu ver, né, a quantidade de pessoas aí que já projetaram, não projetaram, né, para a gente ir acompanhando e auxiliando vocês aí também. Beleza? No mais, pessoal, não esqueçam de deixar o like aí nesse vídeo, tá? Como eu disse no começo, ajuda bastante na divulgação. Imagine quantos profissionais podem acessar esse material, ter acesso a esse guia prático aqui, né, de projetar as escadas, tá? Se inscreva no canal para você ser alertado aí da próxima aula, né, para que você esteja por dentro, ok? E se você tem aí os colegas aí que atuam nessa área ou desejam atuar, clica aí em compartilhar e manda direto para eles aí, beleza? Então é isso, agradeço aí a atenção de vocês, fiquem com Deus, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.